Olá, gente, tudo bem com vocês? Vocês aqui, meus amigos do Devocional de Fé comigo, missionária Simone Santos, voltando aqui hoje, né? Deus me deu esse privilégio hoje. Eu falo assim, privilégio porque é um privilégio quando nós acordamos, não é verdade? Nós devemos agradecer a Deus porque você levantou da cama, pôs o pé no chão, aleluia, glória a Deus, estou viva, né? Deus te permitiu mais uma vez, né? Então eu gosto muito disso, de agradecer a Deus todos os dias da minha vida, né? E eu tô passando nesse dia para compartilhar com vocês o Salmo 127, um salmo bem conhecido, mas que me chamou muita atenção nesse dia, que fala, Salmo 127, fala o título desse salmo, fala assim: segurança, prosperidade e fecundidade vem de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então eu quero dizer para você aí que por muitas vezes está assistindo esse vídeo nesse dia, eu quero dizer para você que às vezes você está temendo, você está com medo, você tá com algum temor aí nesse dia. Mas Deus hoje me trouxe aqui para te dizer que se Ele não for na sua vida, ninguém pode ser. Você pode fazer o que você quiser, nós temos que fazer realmente a nossa parte. Mas se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, se o Senhor não estiver ali com você, no controle da sua vida, no controle dos seus projetos, no controle da sua casa, da sua família, dos seus sentimentos, dos seus desejos, dos seus sonhos, amado, tudo que você está planejando aí será em vão. Porque quando nós deixamos tudo aos cuidados do Senhor e quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele nos abençoa e dá muito melhor do que aquilo que nós precisamos, do que aquilo, como diz a palavra de Deus, do que pedimos ou imaginamos. Eu quero dizer para você nesse dia que se você tá temendo aí, às vezes a gente sai de casa, tá falando aqui, né? Se você não edificar, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Eu quero contar uma experiência para vocês nesse dia. Porque às vezes a gente sai de casa, a gente tem toda a precaução, na verdade. Quando a gente tem um carro, a gente cuida, a gente põe seguro, a gente coloca o alarme, que nem na sua casa aí você, às vezes você tem condição, né, de colocar um alarme, você tem condição de colocar grade, porque hoje em dia nós temos que nos precaver, nós temos que fazer a nossa parte, não é verdade? Eu quero contar essa experiência nesse dia. Deus falou para mim que era para eu contar essa experiência para vocês, porque alguém está temendo alguma coisa, alguém está com medo, alguém está numa casa, comprou essa casa e está com medo do ladrão entrar, e está com medo de estar dentro de casa e o ladrão entrar com você aí dentro, com a sua família. Não, amado, não temas. Deus nesse dia está dando ordem aos seus anjos para guardar a você e a sua família em todos os seus caminhos. Eu quero contar uma experiência rápida aqui que aconteceu comigo. Eu moro aqui nessa casa, em Uberlândia, né? Jardim das Palmeiras. E fazia pouco tempo, foi em 2006 que nós compramos essa casa. E meu esposo saía para trabalhar, não tinha meu filho ainda. E eu ficava sozinha, não estava trabalhando naquele período. E eu ficava sozinha em casa. E eu ficava cismada com a porta do fundo da minha casa, da cozinha, né? E aí eu ficava com medo. Toda vez eu falava com meu esposo, essa porta aí tá tão bamba, tá tão mole, não sei não essa porta. Eu tenho uma cisma com essa porta. E aí eu entro aqui, quando eu entro, eu tô aqui na área de serviço, que é o fundo da minha casa, e aí eu tô de frente para a porta da cozinha. E essa porta da cozinha, que eu temia, né? E aí você entra na porta da cozinha, a primeira porta à direita é o meu quarto, e ali é uma suíte. E eu ficava com medo, porque eu entrava lá pra dentro, e assim, como faz a curva lá pra dentro, né? Você não sabe o que pode acontecer. Aí nesse dia, foi de manhã, meu irmão estava numa clínica internada os irmãos dessa clínica me ligaram e não conseguia falar com a minha mãe, né? Na casa dela, né? Que os meus pais queriam dar algum recado e não conseguiam. E aí tentaram e ligaram para mim. E aí eu tive que sair da minha casa, deixar minha casa era aproximadamente, eu lembro direitinho,
Era 15 para as 8 da manhã. E eu tive que sair, que minha mãe morava alguns quarteirões aqui perto da minha casa na época, e eu saí da minha casa para ir dar o recado, né, do meu irmão para minha mãe e pro meu pai, porque eles não estavam atendendo o telefone. E eu fui, né? Aí eu saí e fiquei na minha mãe aproximadamente, se foi 30 minutos, foi muita coisa. Eu só tomei um cafezinho, minha mãe fica, eu falei, não, eu tenho coisas para fazer em casa. Voltei para minha casa. Quando eu voltei para minha casa, cheguei, eu entrei pelo fundo, eu chamei meu cachorro e ele não vinha, porque quando eu chegava ele já tava lá no portão, né, me pulando em mim, brincando comigo. Eu chamava e eu via que ele tava latindo aqui no fundo. E eu vim andando com aquela cisma, né? Quando eu cheguei aqui, a porta do que eu mais temia estava toda arrebentada e as minhas coisas, meus eletrodomésticos, as coisas aqui de casa, já estavam aqui de fora. Ou seja, entrou ladrão nesse período, em 30 minutinhos que eu saí, né? Ou seja, e tinha entrado e bagunçado, né? Ou seja, o que eu quero dizer para você com isso? Eu voltei e tava daquele jeito. Tomei todas as providências lá, né, cabíveis, e eu estava assim, né, desse jeito. Aí o que aconteceu? Eu tirei a lição disso, que Deus, ele me protegeu de tal forma, daquele medo, daquele pânico que eu tinha, que ele usou o telefonema do meu irmão, ele usou aquele momento para os meus pais não atender o telefone, para eu poder sair de casa, porque eu ia tomar um susto, né? E Deus me deu o livramento naquele dia. Deus me deu o escape naquele dia. Então eu quero dizer para você, se Deus está com você, amado, não importa onde você for, Deus é fiel para te guardar. Ele usou um telefonema para eu sair de casa, porque ele sabia que ia acontecer isso. E Deus deu ordem aos seus anjos, me tirou de casa. Fui na minha mãe meia hora, quando eu voltei, a minha casa já estava daquele jeito, mas eu não estava ali. Deus não permitiu que eu passasse aquele susto. E Deus falou comigo naquele dia, falou assim, que a partir daquele dia, nunca mais Deus, ele ia permitir que o mal, que ninguém tocasse nos meus bens, que ninguém tocasse na minha casa. Então se passaram os anos, o que aconteceu? A gente fez a nossa proteção, colocamos o alarme, aumentamos os muros, né? E já tinha segura a casa. E o que aconteceu? Eu viajo, eu volto, minha casa está em paz. Eu vou para a igreja, volto, a minha casa está em paz. Nunca mais ninguém tocou naquilo que é nosso. Por quê? Porque Deus, ele guarda, ele dá ordem. Eu quero dizer para você aí que está temendo o mal, não só nesse sentido material. Deus me permitiu contar esse testemunho hoje para vocês aí, porque alguém está precisando de ouvir isso. Você está temeroso, você está numa casa nova, está com medo. Mas Deus é fiel para te guardar. Você tem que fazer a sua parte, mas está falando aqui a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se você, ou seja, se Deus não estiver no centro, no foco da sua vida, no foco da sua casa, nada adianta. Eu posso até colocar, eu coloquei o alarme, eu coloquei as coisas. Só que quem cuida de mim e da minha família é Deus. Quem cuida da minha casa é Deus. Eu coloco tudo aos cuidados de Deus. Por isso que nada me acontece, nada tem acontecido, porque Deus não tem permitido mais. Foi o que Ele me prometeu. Eu quero dizer para você que nesse dia, Deus está falando isso para você aí, você mesmo que parou um minutinho para assistir esse vídeo. Deus está falando com você, amada, que se Ele te prometeu, se Ele diz que está contigo, Ele estará contigo até o fim. Então não temas aí o seu inimigo. Não temas aquilo que pode fazer o homem. A palavra de Deus diz: quem é o homem mortal para que você tema ele todos os dias? Né? O Deus Todo-Poderoso está dando ordem hoje. É o Deus que peleja por você. É o Deus que guerreia as suas guerras. Eu tenho certeza que através desse testemunho alguém vai ser edificado. Porque Deus me tocou para contar isso. Eu não estava nem pensando nisso hoje. Deus me deu essa palavra. Quando ele me deu essa palavra, ele me fez relembrar o que eu tinha vivido naquela época. E Deus me deu esse livramento e me deu esse escape. Eu tenho certeza que Deus está dando um livramento e um escape para você aí nesse dia. Então não temas. Você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode ter o aparelho aí de alta tecnologia. Se o Senhor não estiver no negócio, o mal penetra. O mal pode entrar. Mas se você colocar tudo aos cuidados do Senhor, ninguém pode tocar na sua vida, ninguém pode tocar na vida da sua família, nos seus bens, nada. Porque é teu, porque Deus te deu. Amém? Então fique em paz esse dia. Coloque tudo aos cuidados do Senhor. Se não for o Senhor, nada vai além.
Mas se você deixar tudo aos cuidados do Senhor, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso para cuidar de você e da sua família, amém? Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar nesse dia. Em nome de Jesus. Tchau, gente.